Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui nessa terça-feira trazendo aquele vídeo noturno com todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. O Vasco já está em Curitiba, né? Chegou agora há pouco, já para se preparar para a partida da próxima quinta-feira, às 16 horas, em Ponta Grossa, válido pela Copa do Brasil, contra o Operário. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é o melhor momento, talvez, para a gente pegar o Operário, tá? O Operário vinha num momento muito bom, né? Foi campeão paranaense, né? Campeão estadual aqui no Paraná, e jogando muito bem, né? Iniciou a Série B muito bem, mas vem numa queda de rendimento aí vertiginosa. No último fim de semana teve o clássico aqui, acho que dá para chamar de clássico atualmente, né? Porque o Operário vem crescendo muito, né? Com o jogo entre Coritiba e Operário aqui no Couto Pereira, e o Coritiba amassou o Operário, tá? 2-0, e podia ter sido mais. Então o momento do Operário não é bom, né? Não é bom. Mas o momento do Cruzeiro também não era bom, né, meus amigos? A grande verdade é essa. O Vasco adora ressuscitar defunto. Então não duvido que ressuscite aí o Operário na quinta-feira. O fato é que a gente precisa fazer um bom jogo. Se fosse possível, já sair com a classificação encaminhada, que eu acho muito difícil. A gente tem visto aí nessa rodada da Copa do Brasil resultados surpreendentes. O Atlético Mineiro empatou com o Maringá, 2-2. O São Paulo está suando para ganhar do Náutico por 2-1. O Fluminense está ganhando de 1-0 do Aparecidense no Maracanã. O Fortaleza no sufoco para empatar com o Retrô. Então não está fácil, não. O Vasco que abre o olho. Os relacionados para a partida estão aí, né? A grande novidade é a volta do Tietê após os problemas familiares aí com o filho dele, né? E as ausências: Jean Davi, Esforza, Souza não foram relacionados, né? Lembrando que já é a gestão como treinador do Felipe, né? Então o Felipe que optou em levar esses jogadores aí. Eu estou ansioso para ver qual é o time titular que o Felipe vai colocar em campo. Eu não acredito em grandes mudanças, não. Eu acho que se o Tietchan estiver em condições, deve entrar no lugar do Jair. E eu acho que o time vai ser o mesmo, tá? Não espero muita modificação. Tá? Acho que Ryan, Verrete, Nuno no ataque, né? O meio-campo ali com Hugo Moura, Tietchan e o Coutinho, e a defesa com a volta do Piton é a defesa que nós temos, né? É JV, Lucas Freitas e PH. Não tem como mudar muito, gente. Verdade é essa. O elenco é tão curto que não tem muito o que fazer. O Felipe não vai fazer mágica com esse elenco aí, não, gente. A grande verdade é essa. Se vier aí algo muito diferente, para mim vai ser uma surpresa muito grande, né? Outro registro que eu quero fazer diz respeito à galera do Sub-17, que hoje ganhou da Mulambada por 3-0, né, na semifinal, o que levou o nosso time à final, que vai ser contra o Bahia, né? Sub-17, a galera tem jogado muito bem, né? O Andrei Fernandes, bola, né? Agora eu quero chamar a atenção para esse jogador que está aí, que eu já acompanho ele há algum tempo. É um centroavante chamado Diego Minetti, tá? Vou botar aqui um vídeo que soltaram aí, né? É um goleador, um moleque que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado, né? O moleque tem faro de gol. Você vê que é um garoto de 16 anos, mas já tem um porte físico avantajado, tanto que muitas jogadas com os garotos da mesma idade, ele ganha no corpo fácil, tá? Um moleque muito forte, um moleque que tem boas valências, né? Tanto no chute quanto na cabeçada, um moleque que se posiciona muito bem, moleque aqui no bom sentido, né? É um jogador que se posiciona muito bem e o moleque sabe fazer gol, tá? Moleque esperto mesmo. Então acho que é uma promessa da base do Vasco,
né, que o Vasco tem que cuidar com muito carinho, ainda mais centroavante, que hoje em dia, gente, é raro você revelar um centroavante bom, né? Tanto que os últimos aí que fizeram sucesso no Brasil são estrangeiros. A gente tem o próprio exemplo do Verratti, do Cano, né? O Calheri no São Paulo, são todos estrangeiros. Né? A gente não tem, na própria seleção mesmo, a gente não tem um 9, né? Hoje em dia, que possa dizer que é um cara, um craque de bola. Né? Não tem. Né? Tem uns caras que quebram um galho ali. Muitas vezes a seleção joga, inclusive, com falsos 9. Né? Então é um garoto aí, Diego Minetti. Ficar de olho nele. Bom, em relação às especulações, né, continuam, né, falando do treinador. Eu soltei 2 notícias no X hoje, né, falando sobre isso. Né? Quem não segue a gente lá é @corujãovascaíno. A primeira foi essa aqui, gente, falando da questão que o Vasco não tem pressa para definir a questão do treinador. Não será tomada, né, nenhuma decisão antes do jogo contra o Palmeiras. Lembrando que a gente joga quinta-feira contra o Operário e no domingo às 16 horas pelo Brasileirão contra o Palmeiras lá em Brasília. Tem muita gente dizendo que o Vasco já mandou proposta para o Diniz, que já está negociando, que o negócio está caminhando bem, que o Diniz aceitou diminuir o salário, que o Diniz pode fechar a qualquer momento. Não é a informação que eu tenho. Tá? Pode até acontecer, eu posso estar errado. Mas a informação que eu tenho é que o Vasco não está com pressa para isso, não. Vão dar tempo para o Felipe. Né? E eu li uma notícia hoje, não sei se é verdade ou não, que o Felipe externou a vontade de continuar como técnico. Eu não duvido. Mas isso pode virar uma armadilha para o presidente Pedrinho, né? Porque se o Felipe for bem, ok. Economiza-se uma grana, realiza o sonho do Felipe de ser um técnico, né? De repente o time caminha bem, tá tudo certo. Tá tudo dentro de casa. Agora, se o Felipe for mal, como é que demite o Felipe? O presidente Pedrinho vai ter a mesma postura que teve com o Rafael Paiva, que colocou ele como interino, depois promoveu ele a titular da posição de técnico, né? Efetivou o Rafael Paiva e mandou ele embora, né? Talvez não dando nem a chance dele voltar para o sub-20. Eu não sei se ele queria voltar ou não. O fato é que ele foi mandado embora. Se o Felipe não for bem à frente da equipe do Vasco, o Pedrinho manda ele embora ou volta ele para o cargo que ele era antes? Vai manter a postura ou vai fazer 2 pesos, 2 medidas? A se ver, né? Então a informação que eu tenho é que não vai ser tomada nenhuma decisão antes do jogo contra o Palmeiras, tá? Aí depois eu soltei uma outra informação a respeito do Pesolano, que inclusive eu já externei aqui, que é o meu preferido. Se eu tivesse que escolher um técnico disponível no mercado, eu escolheria o Pesolano, tá? E eu recebi uma informação hoje no período da tarde, né, e confirmei essa informação com uma outra pessoa, em que o Vasco havia feito uma consulta em relação ao Pesolano. Inicialmente, apenas o seguinte: tem interesse de voltar ao Brasil? Né? Essa foi a pergunta que foi feita. Nesse momento, porque o Pesolano estava no Valladolid, né, saiu do Valladolid e tinha a intenção de continuar na Europa, mas está desempregado. Então a pergunta que foi feita ao staff do treinador é: se pintar uma proposta, tem interesse de retornar ao Brasil nesse momento? Eu não sei qual foi o retorno dado. Tá? Não sei nem se houve retorno. Então a consulta foi feita essa. Não avançou nada em relação ao Pesolano. Na bem da verdade, o Vasco não fez nenhuma proposta para treinador nenhum até agora. Informação que eu estou trazendo. Tá? Então, gente, nós vamos ter que aguardar. Né? Vamos ter que aguardar aí. Bom, na capa do meu vídeo de hoje, que inclusive não fui eu que fiz, foi meu amigo Paulo, que eu quero agradecer ele. Dá para ver que não fui eu que fiz, né? A capa está muito melhor do que as minhas, não é minha especialidade fazer capa. Né? A gente coloca aí, qual é o verdadeiro Pedrinho? É o Pedrinho comentarista
ou é o Pedrinho presidente? Eu queria colocar na tela aqui um vídeo sobre isso. Vamos ver aí. De jogo, do qual não vou entrar no mérito. Muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las, às vezes, não é o momento que a gente imagina. Aí a gente fica aqui batendo palma para a Europa e fazendo tudo ao contrário. A gente bate palma para a Europa porque o cara fica 4 anos para fazer um trabalho para ganhar um campeonato dali a 4 anos. Aqui dentro. É isso aí, né? Eu acho que o cara, quando deixa de ser pedra e vira vidraça, a situação é muito complicada, né? Hoje a gente vê um presidente tomando atitudes que ele mesmo criticava quando era comentarista. A própria mudança de técnicos aí prematura, né? Questão de investimentos no futebol, contratação de bons jogadores, e aí a gente vê janelas pífias, né? Jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco da Gama e que ele mesmo já defendeu. Quem não se lembra quando o Pedrinho deu uma declaração defendendo o Jean Davi e o Maxime Domingues, contratados por eles, que eram jogadores que, né, ainda trariam muitas alegrias para o Vasco da Gama. O Maxime já foi embora, emprestado para o Toronto, e o Jean Davi nem relacionado está sendo. Quem não lembra a declaração dada há pouco tempo, quando ele diz que o elenco é top 8, e depois ele quis justificar, dizer que tiraram de contexto, mas é só você escutar a entrevista novamente que você vai entender que ele quis dizer exatamente isso. Que o elenco é top 8, mas se vai performar é outra coisa, evidentemente. Não tem como garantir quem vai performar. O Cruzeiro, quando contratou o Gabigol e o Dudu, esperava que eles performassem. Um tá para sair, o outro tá na reserva. Agora, você dizer que um elenco é top 8, você está dizendo que o seu elenco, né, é pelo menos melhor do que os outros 12 times da Série A. E a gente sabe que não é isso que acontece. Quando ele faz esse tipo de declaração, ele joga uma bomba no colo do Carille, que vinha defendendo a gestão, e o presidente Pedrinho, quando muitas vezes foi cobrado sobre um elenco mais forte, ele disse, e a gente percebia que não era verdade, que ele estava satisfeito com o elenco, que ele não ia cobrar publicamente a diretoria. O que o presidente Pedrinho fez? Jogou a bomba no colo dele, ajudou a fritar o Carille. A verdade foi essa. Quando ele diz que o elenco é top 8 e quando ele diz que o Carille agora tem opções e que vai ser cobrado por isso, e evidentemente o resultado não veio, porque a gente sabe que não viria com o Carille, ele joga a pá de cal em cima do técnico. Porque quando ele fala que o elenco tem opções e a gente sabe que não tem, afinal, alguém acredita aqui que o Victor Luiz é opção para a lateral esquerda? A gente acredita aqui que o Lucas Oliveira, o Souza, são opções para a zaga? A gente acredita aqui que o Cocão é opção para a primeira volância do Vasco? A gente acredita aqui que o Jean Davi, que o Lloyd Augusto, contratado a peso de ouro, são opções para o ataque? É muito difícil, né? A gente conseguir, às vezes aqui eu me sinto até assim, pô, será que eu critico demais o Pedrinho? Será que eu estou pesando muito a mão em cima dele? Eu acho que não. E ele, pelo menos da minha parte, vai ser criticado sempre que eu achar que deve. Se precisar elogiar, elogiarei de forma tranquila. Agora, o fato é que o presidente Pedrinho e o comentarista Pedrinho parecem pessoas totalmente diferentes. A cara, inclusive, está meio diferente, né? Agora, não se convergem as ideias do comentarista e do presidente. E isso é muito fácil, né, cara? Porque muita gente, isso serve para o seu Edmundo e serve para vários aí
pseudo-comentaristas, que tem canal no YouTube, que tem solução para tudo. Serve, inclusive, para a politicagem do Vasco, para alguns candidatos que se apresentam como solução para tudo. E a gente sabe que se chegarem no poder ou virarem dirigente, técnico, né, qualquer coisa dentro do Vasco, as soluções ou vão ser parecidas com o que o Pedrinho está tomando, ou vão ser inexistentes. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, deixe seu like, se inscreva aí no Corujão e vire membro, para você estar em uma das nossas lives de membro. Quero trazer você na nossa bancada para você colocar também as suas opiniões. E vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.